Estamos iniciando mais um programa Investigações sobre Viver, que é um programa da União Planetária e faz parte da série A Sabedoria dos Upanishads. Esse é o 7º programa dessa série e nesse programa nós vamos abordar o Mandukya Upanishad. Esse Upanishad é considerado um dos mais importantes. Shankaracharya dizia que se nós tivéssemos que escolher um único Upanishad para estudar, este deveria ser o Mandukya Upanishad. E é interessante que ele é o menor dos Upanishads, o mais compacto, mas ao mesmo tempo ele possui uma profundidade e uma capacidade de nos transportar para novas dimensões de consciência que é fabuloso. Existe um outro Upanishad que é chamado Muktika, em que esse é um Upanishad que apareceu um pouco mais tarde. Nesse Upanishad, Rama aparece e o próprio Rama comenta que apenas o estudo do Mandukya Upanishad seria suficiente para levar o homem até a libertação, até a autorrealização. Vocês veem a importância desse Upanishad que nós vamos estudar hoje, né? E ele, embora tenha vários versos, tudo tem a ver, quer dizer, o centro desse Upanishad é a sílaba Om, que também é pronunciado como Aum. E é interessante que esse Upanishad, ele trata dos estados de consciência. E ele procura descrever a totalidade da realidade. Pode parecer um propósito um pouco ambicioso, descrever a totalidade da realidade, ainda mais em poucos versos, como ele se coloca, né? Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que, ao estudar essa sílaba Om, nós estamos adentrando uma área que nos coloca assim, no limite da percepção. É interessante que nas grandes escrituras, tanto nas escrituras hinduístas, onde o Om é bastante mencionado em vários Upanishads, em outras escrituras também, e até na Bíblia, o som é considerado o agente criador da manifestação. Ou seja, o universo é criado e mantido pelo som. Olha que coisa interessante. E o Om vem a ser justamente aquela sílaba fundamental. É como se fosse a presença do divino aqui na Terra como vibração. Porque tudo que existe vibra, tudo que existe se movimenta. Vocês veem que na tradição cristã, no Gênesis, né, está dito que no início era o Verbo. O verbo, o que é? O verbo é a vibração, o verbo é a palavra, né? Ou seja, o verbo, né, estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que afirmação interessante, né? Essa vibração fundamental, ela não só é uma manifestação divina, como ela é a própria divindade. Então, ao entoar corretamente o Om ou Aum, nós estamos fazendo com que a nossa vibração do nosso ser se integre com a vibração universal, com a presença divina aqui no universo. O Om é como se fosse aquela nota de fundo em cima da qual tudo foi criado. E nós podemos nos colocar em relação com o divino na medida que nós entoamos esse mantra. E esse mantra, ele representa tanto o universo
manifestado, que é um universo perceptível, né? Como o universo imanifestado. O universo manifestado está associado ao aspecto audível do homem, enquanto que o universo imanifestado está associado ao aspecto não audível do mantra. Você vê que todo mantra ele pode ser recitado tanto através da palavra, né, através do som expresso pela palavra, como ele pode também ser recitado sem o som, sem a palavra exterior. Mas, na verdade, existe um som sem o som. Interessante isso, né? Vocês podem imaginar um mantra, não podem? Vocês podem recitar um mantra internamente, sem que haja nenhuma palavra. E as duas formas são válidas e necessárias. Mas, por trás da palavra, existe a intenção, existe aquela sabedoria que permite que a palavra tenha efeito. Os estudiosos dos mantras dizem que o mantra tem efeito de qualquer maneira, mas se ele for pronunciado apenas como um som qualquer, ele vai atuar somente nos planos em que essas notas sonoras estão sendo entoadas. No entanto, quando há uma intenção por trás da palavra, por trás do som audível, a vibração que você provoca é muito mais profunda, porque ela atinge os planos mais internos. Ela faz vibrar também os planos superiores, né? Quando você está recitando o mantra somente com a sua mente, você está fazendo uma vibração, né? uma entoação no plano mental. E existe ainda um tipo de entoação do mantra que não é nem audível, nem pertence à mente, mas que existe além da mente, além do espaço e do tempo, que está no domínio, vamos dizer assim, do imanifestado. Em Santo Agostinho, né, que foi um dos grandes santos da tradição cristã, ele afirmava que existem essas três divisões do tempo que nós conhecemos, né, o passado, o presente e o futuro, não possuem uma existência independente. E isso ele escreveu antes de Einstein escrever a teoria da relatividade, que mostrava que o tempo não é independente, né? Que o tempo depende da consciência, depende de uma série de fatores. Então, Santo Agostinho ele teve essa percepção, né, de que presente, passado e futuro estão profundamente interligados. Aqueles três aspectos: o passado como lembrança, o presente como um estado de atenção, de presença, e o futuro como uma projeção, uma antecipação, na verdade, são uma coisa só. Blavatsky, na Doutrina Secreta, fala sobre isso, né, que o tempo é como se nós estivéssemos presenciando uma vara que está penetrando na superfície do oceano. Antes da vara chegar até o oceano, você não percebe nada, mas a vara já existe, considerando que nós somos a superfície do oceano, né? Quando a vara toca a superfície do oceano, nós começamos a percebê-la. Então existe vamos dizer assim, o passar do tempo, na medida que a nossa consciência, que está nessa superfície, vai percebendo a vara atravessar a superfície. Quando a vara acaba de atravessar a superfície e entra no oceano, quem está na superfície não vê mais a vara. Então, é interessante essa percepção, né, que o passado, o presente e o futuro são partes do mesmo todo. A nossa mente é que é incapaz de perceber a realidade na sua totalidade e separa o passado, o presente e o futuro. E os Upanishads, especialmente o Mandukya Upanishad, ele está focado justamente nessa questão da consciência, para poder entender como é que nós percebemos o mundo. É algo tão importante, né? Conhecer a operação da consciência
e a maneira como nós percebemos e a possibilidade de nós transcendermos os modos mais superficiais de percepção da consciência para atingir um nível de consciência mais elevado. É interessante que o tempo e o pensamento, eles andam juntos, né? Sempre que você tem uma percepção, uma consciência de alguma coisa, é porque o tempo está passando. A Blavatsky, do Tema Secreto, ela falava que o tempo, nas primeiras instâncias de Xian, ela falava, no início o tempo não existia porque não existia ninguém para percebê-lo. Ou seja, não havia ainda uma consciência que pudesse perceber esse movimento. Então, o tempo não existia. Na hora que surge consciência, o tempo começa a existir. Olha que interessante, né? E ela define, portanto, o tempo como sendo a sucessão dos estados de consciência. É uma colocação muito profunda de Blavatsky, né, que nós encontramos eco aqui nos Upanishads, onde está dito que tempo e consciência estão sempre relacionados. Quando para o pensamento, é como o tempo parasse também. Vocês vejam, por exemplo, quando vocês dormem, né, a noção do tempo muda. Às vezes você pode dormir por um espaço de tempo muito pequeno e parece que foi um tempo muito grande. E o oposto também é verdadeiro. A consciência ela opera de modo diferente no estado de vigília, no estado de sonho e no estado de sono sem sonho, que é o terceiro estado, como nós vamos ver. Então, a gente pode ver que tudo, na verdade, é uma vibração. A consciência ela existe quando existe uma vibração. E a percepção do tempo tem a ver com a percepção dessa vibração que é contínua. Se a vibração para, a percepção também para. Então vamos começar agora a visitar os textos dos Upanishads. Esses textos são tão profundos, tão maravilhosos, do Mandukya Upanishad. Então, esse Mandukya Upanishad, ele começa com uma invocação. É muito comum os Upanishads começarem com uma invocação. Então está dito, Om, seres da luz, que nós possamos ouvir através de nossos ouvidos o que é auspicioso de vós, que sois veneráveis. Então sempre essa invocação é uma colocação de humildade em que você busca a inspiração, busca a visão, busca a audição daqueles que são os seres superiores, né? Nós possamos ouvir através de nossos ouvidos o que é auspicioso de vós que sois veneráveis. Continua. Que nós possamos ver com os nossos olhos o que é auspicioso. Que sejamos dotados de um corpo forte, honrando a vida interior, a vida inteira que nos foi concedida pelo Ser Divino. Possa Indra, com seu poder e fama, ser auspicioso para nós. Aqui estão desfilando várias divindades que estão associadas aos elementos da natureza, né? Indra, por exemplo, é o trovão. Possa Indra, com seu poder e fama, ser auspicioso para nós. Possa Purusha, que tudo conhece, ser auspicioso para nós. Possa Tarkshya, que destrói todo o mal, ser auspicioso para nós. Possa Burhaspati nos conceder a boa sorte. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz, paz. Então nós podemos dizer que Om é a realidade suprema. Olha que interessante, né? Esse som, que é ao mesmo tempo audível e inaudível,
é a realidade suprema. Todo o universo está contido em Om, e todo o universo é criado e é o próprio Om. Om simboliza tanto o que foi, o passado, o que é o presente, e o que será, que é o futuro. Om é também aquilo que está além do passado, presente e futuro, ou seja, aquilo que está além do tempo. Nós vamos analisar, quando nós analisarmos os estados de consciência, nós vamos ver as várias dimensões que o Om nos traz. E aí continua o Mandukya Upanishad, no seu segundo verso. Brahman é tudo. Atma é Brahman. Atma é aquela fagulha, aquele princípio mais elevado no ser humano, é a chispa divina dentro de nós. Ele está dizendo então que Atma é Brahman. Essa é uma das afirmações mais clássicas e mais importantes nos Upanishads, que nos mostra que nós somos divinos, que a essência divina, que é Atma, está em nós, que nem se nós fôssemos uma fagulha da grande fogueira. E está dito em seguida que essa divindade manifesta, que é representada por Atma, ela possui 4 estados de consciência. Ou seja, quando o divino se manifesta através do ser humano, ele se manifesta através de 4 estados de consciência. O primeiro é chamado de Vaishvanara, que é também chamado de consciência de vigília, aquela consciência do ser que está desperto, que está acordado. E é uma condição de consciência em que nós estamos voltados para fora. Nós estamos cientes daquilo que os 5 sentidos estão nos trazendo. Ou seja, é o estado de consciência que a maioria das pessoas está, que inclui também a percepção das modificações mentais, as modificações do pensamento. É um estado, portanto, que envolve tudo que nós estamos captando sensorialmente ou mentalmente nesse mundo da matéria, porque o pensamento também é material. Então você está voltado apenas para o mundo exterior, vamos dizer assim, o mundo material. E ele então percebe aquilo que é mais denso na natureza, aquilo que é manifestado. Nesse estado de vigília, nós não conseguimos mergulhar em elementos mais profundos que só podem surgir quando a consciência não está desperta para o mundo de fora. Depois, nós passamos para o segundo estado de consciência, que chama Taijasa. Esse estado Taijasa é o estado de sonhos que acontecem no estado do sonhar. Quando você está dormindo e tem um sonho, você está adentrando esse estado de Taijasa. Então, o que acontece nesse estado? Os sentidos estão voltados para dentro, ou seja, a sua percepção não mais está no estado de vigília, voltado para fora, mas está voltado para um estado interior. Ela é capaz de captar percepções que estão num outro domínio, num outro plano. Talvez a gente possa associar isso ao plano astral. Aqui eles não falam em plano astral no Mandukya, mas é uma dimensão que é diferente da dimensão de vigília. E é interessante que existe uma diferença, que quando você está no estado de vigília, você tem a experiência em si, né? Você está captando informação pelos sentidos ou pela mente. Já no estado de sonho, você tem a impressão gerada pela experiência. É como se estivesse processando a experiência através das impressões que elas geraram. O Krishnamurti fala que o estado no sonho, você tem a continuidade das atividades do dia, é como se fosse uma digestão daquilo que você introjetou, daquilo que você adquiriu
daquilo que você ingeriu durante o estado de vigília, o estado de ser acordado. Então, embora pode parecer que o sonho é irreal, ele tem um outro nível de realidade, porque você está consciente num outro nível, num outro plano, vamos dizer assim, onde o mundo não é tão denso, tão rígido. Você vê aqui no mundo material, as percepções são muito mais estáveis, né? Você olha uma coisa, volta, olha aquela coisa, ela continua lá, embora seja uma projeção de dentro para fora, como Blavatsky coloca. Mas há uma certa estabilidade na percepção que você tem. Já no mundo onírico, no mundo dos sonhos, as coisas mudam com muita facilidade, é muito mais maleabilidade. As impressões, elas estão fluindo ao sabor dos desejos, ao sabor do processamento daquilo que você teve, que gerou mais impacto emocional, você corre atrás daquilo que é desejável. Então, existem esses vários aspectos no estado de sonho. E no sonho, você é capaz de perceber elementos mais sutis. É interessante, né? Você pode ver no sonho coisas que você não vê através dos sentidos físicos, né? Nem mesmo você imagina pela mente. Quando você está sonhando, às vezes você tem inspirações, você tem visões que não pertencem ao domínio dos planos mais densos. Você tem uma área, vamos dizer assim, mais rarefeita, em que é possível você captar, se você tiver com a mente mais desperta, certos elementos, né, certas percepções que são mais sutis. Tudo depende da capacidade do ser humano que está vivendo o sonho. Existem sonhos que são até premonitórios, existem vários tipos de sonho. Existe sonho que são inspiradores, né? Tem pessoas que acordam, puxa, tive uma inspiração do sonho, vai lá, escreve aquela inspiração, né? Porque nesse momento a sua consciência está mais livre do que no estado de vigília. Muita gente acha que tudo no sonho é ilusão, mas não é bem assim. Apenas há uma diferença no modo como a consciência atua. No sonho, ela tem um grau de liberdade maior, porque tudo é mais maleável. Aí nós chegamos ao terceiro estado da consciência, que é o estado chamado de prajna. Prajna, inclusive, é muito usado, é uma palavra que é muito usada no budismo, né? No budismo quer dizer sabedoria, mas aqui no Mandukya, prajna representa o estado do sono sem sonhos. Enquanto que o estado anterior era o sono com sonhos, esse agora é um estado do sono sem sonhos, ou seja, o sono profundo. E a maior parte das pessoas não tem nenhuma consciência desse estado do sono sem sonhos. Do sono elas lembram alguma coisa, às vezes nem lembram tudo, geralmente lembram pouco até ou nada do que foi sonhado. Mas esse estado mais profundo do sono sem sonhos é um estado de um nível de consciência muito mais profundo, porque não há pensamento. É interessante, né? Não há aquela movimentação da consciência na forma de pensamento. Portanto, aquele estado de separatividade vai se atenuando cada vez mais no sono sem sonhos. É como se estivesse num estado de percepção profunda da realidade. E é interessante que, quando a pessoa atinge um grau mais avançado, evolutivo, ela é capaz de se tornar consciente em prajna. Isso é uma grande bênção, você poder estar consciente nesse estado que nós chamamos de sono sem sonhos, mas que, na verdade, é um estado de consciência mais pleno, em que não existe essa observação, não existe observador separado da coisa observada, mas existe ainda uma entidade
que está percebendo, embora não exista separação. É que nem eu tivesse assim uma comunhão, fazendo um paralelo, né, muito grande com o pôr do sol. Naquele momento que eu estou vendo o pôr do sol, eu esqueço de mim. Isso é o estado associado à prajna, em que não existe alguém que está observando o pôr do sol. O que existe é o pôr do sol, é a própria observação. Então, prajna é aquele estado que dentro do sono não existe separação, não existe sofrimento, não existe busca de desejos, mas existe plenitude. E quando se atinge uma certa consciência nesse estado de prajna, ocorre uma profunda felicidade. Fazer mais uma vez a associação, quando você olha com atenção o pôr do sol, aquela beleza do pôr do sol, se você está totalmente atento, lhe traz um bem-estar, um sentimento de beleza e de felicidade. Sempre que a mente entra naquele estado de total quietude, naturalmente nós nos colocamos em contato com os nossos princípios mais elevados. E isso nos traz felicidade, porque assim, o ser humano ele é também esse estado de Atma, esse estado de Buddhi, que são os nossos princípios mais elevados. E quando nós tocamos esses princípios mais elevados e fazemos com que eles cheguem à nossa consciência, a esse estado de bem-aventurança, esse estado de luminosidade, onde a consciência se sente totalmente livre. Então está dito no Mandukya que prajna é todo poderoso, esse estado de prajna. E tem a ver com o estado de onisciência. Olha que interessante, onisciência, onde você percebe tudo, percebe o todo. Esse estado está associado ao coração e não ao intelecto. Olha que interessante, né? Os estados de consciência mais densos têm mais a ver com o intelecto, com o cérebro, enquanto que o estado de prajna tem a ver com o coração. Ou seja, e quando se adentra esse estado de prajna, é como se houvesse uma presença que está regendo toda a nossa natureza. Então, é a fonte e a meta de tudo, que vamos dizer assim, tem a ver com um tocar o sagrado, tocar aquilo que está na essência de todos os seres. Uma coisa muito bonita, né? Um estado em que você ainda é você mesmo, mas você já está numa outra dimensão de ser, numa dimensão muito mais ampla, em que existe liberdade, em que existe felicidade. Mas o interessante é que a coisa não para aí. Parece que prana já é o máximo, né, que você pode atingir, mas não é. Existe um quarto estado ainda, que é o estado de Turiya. Inclusive, a tradução de Turiya quer simplesmente dizer o quarto estado. Ou seja, é um estado sobre o qual nada se pode falar. A gente pode, talvez, fazer uma associação com silêncio. Em Turiya não existe uma percepção no sentido convencional da percepção. Está além dos sentidos e além do intelecto. Nele, nada há além da unidade, além da percepção de Brahman. É como se Atma e Brahma se fundissem numa única entidade. É um estado muito profundo de não separatividade, em que aquela chispa divina ela passa a ser a própria fogueira, em que a gota passa a ser o próprio oceano. E essa é a suprema meta da vida, do ser individual mergulhar no ser universal, mergulhar na divindade mais profunda, a divindade que é o todo, que é indescritível, que é a Brahman. Brahman, que é a paz, que é o amor infinitos, né? E está dito, então, no Mandukya, procurem vivenciar esse estado de Turiya. Não se satisfaça com prajna, porque existe um estado em que não existe centro
em que não existe mais o Atma separado, mas existe apenas a unidade. O ser humano passa a ser a própria divindade na sua totalidade. Ele não é mais um aspecto da divindade como era em Prajna. Ele é a própria divindade. É a consciência em si, a consciência não separada, a consciência pura, sem nenhuma característica, sem nenhum atributo, sem um segundo. É a bem-aventurança no seu estado mais puro, a bem-aventurança que é um atributo do divino. Quando se atinge essa consciência do divino, que é você então entra nesse estado de bem-aventurança absoluto, mesmo estando num corpo terreno. Ou seja, há essa possibilidade de você ter uma imersão num estado que está além de qualquer compreensão. Qualquer pessoa que queira descrever esse estado de túria não vai conseguir, porque ele é além de tudo que pode ser concebido pela mente, por qualquer aspecto da consciência. Você pode vivenciar na medida que você se esquece de tudo e que você não é você mesmo. E é interessante que os 4 estados estão presentes no mantra Om, ou Aum. A maneira de... Ele geralmente a gente escreve Om, O-M, mas a pronúncia completa desse mantra é como se tivesse A-U-M, onde cada uma dessas letras tem um significado. Então nós vamos ver. A primeira letra é chamada de, que é a letra A, de Vishvarana. Está associada àquele estado de Vishvarana, que é o estado de vigília. Não é por acaso que você vê que o Om, ele vai de um estado em que nós estamos com a boca totalmente aberta, A, e termina no M, que é a boca fechada. Então você tem o A, U, A boca vai se fechando e o som vai se tornando nasal, vai se tornando mais fechado, mais contraído dentro de si. Então o mantra começa com o estado de vigília, que é um estado de abertura para fora, em que a boca se abre. E aí você tem o A. Não é? Então, esse A representa um contato intenso com o mundo de vigília, o mundo à nossa volta. Então, o que nós temos que fazer associado a esse estado de vigília? É você conhecer o mundo dos sentidos e não se deixar levar por ele. Quer dizer, em cada um dos estados de consciência existe um trabalho a ser realizado, especialmente nos inferiores, para que nós possamos ascender aos superiores. Enquanto você está preso no primeiro estágio, que é o estado de vigília, você não consegue nem se lembrar dos seus sonhos, você não consegue perceber e aprender dos sonhos. Mas, na medida que você consegue controlar os seus sentidos exteriores, é possível você se voltar para dentro. Então você está vivendo, vamos dizer assim, nesse corpo que tem uma presença no mundo exterior, mas é como se estivesse usando a linguagem dos Yoga Sutras, né? Trazendo os sentidos de fora para dentro, que nem a tartaruga traz a sua cabeça e as suas patas para dentro do seu casco. Interessante isso, né? Que existe essa possibilidade de nós não nos deixarmos encantar, não nos deixar prender pelos objetos dos sentidos e sair atrás das sensações que esse mundo sensorial nos traz. Porque quando isso ocorre, até mesmo no sonho, que é algo natural, que todos sonham, né? Há uma continuidade desse estado de vigília, porque a perseguição dos objetos do desejo continuam de uma forma diferente, de uma forma muito mais maleável. Então, existe um trabalho a ser feito enquanto você está no estado de vigília, que é você observar
entender as suas reações, entender os seus condicionamentos e perceber que esse mundo sensorial não é a realidade. Você tem que transcender esse mundo para chegar na realidade. Então, isso é sutil, né? Você perceber, eu estou olhando esse mundo, mas o que eu estou vendo é uma projeção da realidade, não é a realidade em si. Então, é como se fosse um controle através do conhecimento, não um controle imposto, mas é uma percepção pura que faz com que você consiga observar a realidade no sentido mais profundo. E aí nós chegamos à segunda letra, que é o U, né? A-U, o U representa então Taijasa, que é aquele está associado então ao estado do sono com sonhos. Então é um estado um pouco mais fechado. Você começou aberto, você vê que a boca começa a fechar. Por quê? Porque você está adentrando um mundo interior. Olha a diferença. Né? Você está mergulhando aos poucos no mundo da consciência interna, se autoconhecendo, se conhecendo por dentro, chegando assim a uma percepção de coisas que você não percebia quando estava voltado apenas para fora. Então é como se você estivesse também dominando os seus sonhos. Em vez de deixar que os sonhos fluam aleatoriamente, você, ao controlar a sua consciência de vigília, você está permitindo que o seu sonho atinja patamares de consciência mais elevados, onde você tem acesso a inspirações, a visões, a percepções de planos mais sutis, e não dos planos mais densos, eu diria assim, do plano astral, do plano das emoções. Então você pode começar a trabalhar os seus sonhos. As pessoas, por exemplo, que são clarividentes, elas conseguem entrar conscientemente nesse mundo de sonhos e perceber coisas e trazer para a sua consciência de vigília percepções que são atribuídas, vamos dizer assim, ações, mas que na verdade são percepções mais profundas. E aí você vai se estabelecendo no campo de uma verdade que é mais elevada do que o mundo projetado puramente no campo material físico. É como você estivesse migrando daquela visão que é puramente individual, autocentrada, para uma visão que é mais ampla, que inclui as pessoas à sua volta, inclui a sua família. Olha que interessante, é uma gradualidade. Primeiro você está vendo a partir do seu eu, depois você está abrindo para um universo maior, que não é só o seu interesse, os seus desejos, é como se estivesse incluindo todo mundo que está vivendo com você, especialmente a sua família. E isso é uma parte importante na vida espiritual, quando você começa a se voltar para dentro e perceber que você é um ser divino e que existem pessoas à sua volta que comungam, que fazem parte dessa divindade. E aí nós vamos chegar à terceira palavra, a terceira letra do mantra Om, que é o M. Nós começamos com A, U, Você vê que no a boca já está fechada e nós temos esse M, ele representa uma vibração que já beira o imanifestado. A boca já se fechou completamente e o que existe é apenas uma vibração, mas uma vibração que não está associada a nada manifestado. Então, esse do M está associado àquela consciência de prajna, a consciência do sono, onde você está sonhando, mas sem sonhos. Ou seja, você está no estado de sono sem sonhos. Então, o que acontece nesse estado de prajna? Essa vibração que está acontecendo faz com que a mente vá se estabilizando. Olha que interessante, essa vibração do M, que é uma vibração profunda, né? Você vê que o M ela faz vibrar tudo, né? É um som até
mais fechado, mais nasal, né, que faz vibrar o nosso organismo. E faz também com que a mente se estabilize. E vê que os estados mais profundos de consciência que estão associados à prajna são estados em que a mente está totalmente tranquila. Todo o nosso corpo, físico, emocional e mental, está naquele estado de quietude total. Por isso que não existe movimento. No primeiro havia muito movimento, no segundo, um movimento de uma outra ordem, que era um movimento interior. E no terceiro, todo o movimento cessa. É que nem Patanjali fala nos Yoga Sutras, né? De você inibir, fazer com que toda a movimentação da mente cesse, toda a movimentação da personalidade, da busca de desejos, entre naquele estado de tranquilidade, de quietude, que permite a nossa natureza verdadeira se manifestar. Somente quando a mente entra no estado de quietude, que cessa aquela agitação do macaco pulando de galho em galho, é que nós entramos nesse estado, que é um estado em que nós não estamos mais sonhando, nem sonhando vivos, nem sonhando acordado, nem sonhando dormindo. Nós estamos conscientes numa outra dimensão, naquela dimensão em que a mente não está procurando chegar a lugar nenhum, não está desejando nada, não está querendo realizar nada. Então, vocês veem como o mantra, ele tem um poder de permitir que nós saiamos daquele mundo projetado, daquele mundo ilusório, para penetrar num mundo que é muito mais pleno, um mundo em que gradualmente o som vai sair do som audível, aberto, para um som mais fechado, até aquele som que é quase vibração, aquele som nasal do que é uma percepção pura, uma percepção não contaminada pelo pensamento, onde não há separatividade, onde você vê a realidade na sua totalidade. Mas aí existe ainda aquele quarto estado, que é o estado de Turiya. Quando você termina a entoação do mantra, o que acontece depois do êmito? O silêncio. Então, o mantra não termina no M. Isso que é interessante. Assim como a consciência não termina em prajna. Existe o quarto estado, que é o estado de Turiya, aquele estado onde não existe mais vibração, não existe mais um centro, não existe mais som. O que existe é a pura percepção, a pura integração com o divino. Você vê que coisa linda, né? Que às vezes as pessoas não se percebem, né? Que ao entoar o Om, se você estiver realmente totalmente absorto, totalmente focado, com a mente mergulhada no mantra, quando o mantra acaba, é possível, nem que seja por um instante muito fugaz, você ir além do som audível para aquilo que é o som inaudível, aquilo que é aquele estado, aquele quarto estado de Turiya, onde não existe vibração nenhuma externa, mas existe um outro tipo de vibração, existe uma presença, vamos dizer assim, que faz com que o ser individual, que é representado por Atma, se funde com Brahman. Não existe mais um ser pensante, não existe mais uma realidade perceptível, não existe nenhum objetivo, não existe nenhum movimento. O que existe é felicidade. Olha que coisa linda, né? O silêncio é o portal para o estado da bem-aventurança. Então, o Om, ele passa a ser um passaporte, vamos dizer assim, quando ele é entoado com toda a consciência, com toda a sua profundidade. É um passaporte, é um portal para que você possa adentrar
esse quarto estágio, esse quarto estágio que é o estado de Túria, né? E esse estado de Túria, embora ele não possa ser descrito, né? Ele pode ser associado a algo que também é difícil de ser explicado, que é a felicidade. Se você perguntar a alguém o que é felicidade, a maioria das pessoas vão associar a felicidade com coisas materiais, não é mesmo? A felicidade é ganhar na loteria, felicidade é conseguir um bom emprego, felicidade é conseguir um bom relacionamento com o par oposto, seja homem, seja mulher, enfim. Quase sempre nós estamos associando felicidade com a realização de alguma coisa que está no campo da manifestação, seja nos relacionamentos, seja nas posses, seja em obtenção de poderes, pode ser até uma satisfação psíquica, né? De você ter o poder de ver, o poder de se comunicar, o poder de clarividência. Então, os poderes que nos Yoga Sutras são descritos como siddhis, também são coisas que são atingidas pelo eu. É o eu que adquire aqueles siddhis, aqueles poderes. Então, enquanto a pessoa está buscando poderes de qualquer natureza, ela ainda está presa ao mundo, o mundo fenomenal, vamos dizer assim, ao mundo que é o mundo que se movimenta, o mundo que está se manifestando, que é a vibração também. Quando nós começamos a perceber a futilidade de estar preso a esse mundo e percebemos que existe algo que é duradouro, que qualquer felicidade mundana, ela termina um dia. Ela certamente um dia vai desvanecer. Qualquer posse que você tenha, um dia você vai deixar de ter, nem que seja no momento da morte, né? Dizem que caixão não tem gaveta, né? Você não leva nada para o além-morte. Então, qualquer coisa que se obtenha, qualquer conquista que você possa ter na vida, um dia vai desaparecer. Qualquer cargo que você tenha, um dia vai deixar de existir. Então, se você depende desses elementos externos para ser feliz, você não vai ser feliz. Agora, o que os Upanishads estão procurando mostrar, né, e isso é algo assim da maior importância, que nós podemos ir além. Nós podemos ir além daquilo que é limitado. Nós podemos ir além daquilo que pertence ao domínio da percepção material, aquilo que pertence ao domínio dos desejos, dos sonhos, mesmo dos sonhos inconscientes. Nós podemos mergulhar cada vez mais fundo no nosso ser, indo além dos sonhos para aquele estado de uma percepção superior, uma percepção sem sonhos, né? Que é o estado em que você está ativo, mas sem se deixar levar pelas ilusões das transformações que são típicas dos sonhos, né? Até aquilo que é um estado mais profundo de todos, que é o quarto estado, que é o estado de Túria, onde não existe nenhuma separação, não existe nenhum ser que está percebendo, não existe nada que possa ser observado, que possa ser descrito, que possa ser registrado. Qualquer ponteiro não é a coisa em si. Quando você aponta para a Lua com o dedo, esse ponteiro não é a Lua. Para você experimentar a visão da Lua, você tem que deixar o dedo e ir no sentido que está sendo apontado pela Lua, né? Então, os Upanishads, assim como todos os textos sagrados, são ponteiros para algo que está muito além da nossa capacidade de percepção, de captura do ponto de vista intelectual, mesmo que nós tenhamos um intelecto muito avançado. Esse estado mais perfeito não pode nem ser sonhado, de maneira nenhuma ele pode ser concebido, mas ele pode ser vivenciado por aquele que percebeu o estado ilusório na qual ele está vivendo. Então, por isso que esse Upanishad, o Mandukya Upanishad, é considerado um dos Upanishads mais importantes
porque ele, de maneira muito simples, mostra, primeiro, que tudo é vibração, tudo que é manifesto é vibração. Assim como na Bíblia, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Om é a presença divina, é a própria divindade se manifestando e vibrando nos planos da manifestação. E ao mergulhar nesse mantra, que é um presente, né, que o Oriente nos traz, ao procurar compreender as sutilezas, né, de como você pronuncia o A, o U, o M, e como é capaz de você ir além dessas três fases e mergulhar naquilo que é a consciência pura, a consciência da bem-aventurança. Então, para encerrar, eu vou convidar todos vocês que estão assistindo esse programa para tentarem, junto comigo, recitar o Om. E depois do Om, nós vamos ficar alguns instantes em silêncio, esse silêncio que é o mantra inaudível, que é aquele momento em que nós mergulhamos além do mundo que é manifestado, além do mundo do pensamento, além do mundo da própria consciência que percebe alguma coisa, que tem, né, a diferença entre o observador e a coisa observada no quarto estado. Através do silêncio, nós vamos penetrar naquilo que é muito maior do que pode ser explicado. Então vamos lá, vamos fechar os olhos e recitem comigo esse mantra. Vamos recitar 3 vezes. E depois de cada vez, vamos deixar um pequeno intervalo. Namastê.